Bom, olá pessoal. Eh, Como eu descrevi na semana passada na nossa sala de aula, né, virtual, devido a esse retorno nas aulas presenciais, mesmo que escalonado, a gente não vai fazer mais as nossas aulas ao vivo, pelo menos por enquanto, né. Então nós temos uma previsão de retorno aí para a gente da equipe de Ciências da Natureza para o dia 29, e eu gostaria até de explicar rapidamente por que que esse retorno está sendo escalonado. Porque a prioridade da unidade é terminar o ano letivo de 2020, principalmente no que se refere às disciplinas do técnico, né, para que vocês não sejam prejudicados em relação à entrada no mercado de trabalho. Então, o pessoal do curso técnico já estava com o horário dobrado para tentar dar conta dessa demanda. Então, se voltamos todos agora, história, geografia, química, física, matemática, português, se todo mundo volta, vocês não teriam horário para fazer as aulas do técnico, né? Então, para não bagunçar o que está dando certo, a gente vai fazer um retorno escalonado, né, e vai continuar com as aulas remotas, mesmo que gravadas, porque eu sei que vocês não estão tendo tempo para assistir presencialmente, pelo menos não todas as não todos os cursos, né? Então, por uma questão de justiça. Então, já tenho recebido muitos trabalhos sábado, domingo. Eu falei, meu Deus, que estão trabalhando sábado, domingo, então tá difícil mesmo, né? E a gente vai dar continuidade aqui ao nosso conteúdo nesse mês de novembro, que são os conteúdos que vão valer para as nossas avaliações, né? Na verdade, são os conteúdos cuja participação vale para as nossas avaliações, e a gente vai se ver na última semana de novembro e determinar o que a gente vai fazer em termos de recuperação, né? Integralização, enfim, as coisas burocráticas, as pendências que nós tenhamos ainda a cumprir. Então, nós continuamos com o projeto 10 semanas para o Enem. Na última semana, vocês viram, na semana 5, um vídeo gravado, meu, gravado ano passado, para a Olimpíada Nacional de Ciências, né? Então, é um vídeo com algumas questões interessantes que podiam ser assuntos do Enem, tá? Porque a gente fez a semana de oficinas virtuais do projeto Química na Cozinha. Então, para que vocês não ficassem sem o material e a gente não ficasse sem essa semana, quem não participou do projeto tinha o vídeo gravado e quem participou do projeto podia ver em uma outra oportunidade. Então, hoje eu vou gravar agora para vocês o vídeo da semana 6, tá? Passei para a prova de 2019 do Enem e vou deixar um vídeo da semana 7, que é um outro vídeo desse projeto Foca na UNC, tá? Bem legal também, com algumas questões bastante interessantes que eu explico, né? São acho que 2 ou 3 questões, não me recordo, e tem lá a explicação e fica o conteúdo da maneira que a gente está combinando, né? Nem tudo a gente viu, então algumas vezes a gente está vendo o conteúdo agora, mas a gente está tentando cercar o máximo de possibilidades, né, para que a gente ganhe as questões fáceis do Enem. Então, hoje, eu selecionei para vocês 4 questões muito fáceis, muito tranquilas, tá? A gente tinha feito algumas questões mais complicadas, né, e até perdemos uma aula inteira fazendo. Perdemos não, gastamos, né, uma aula inteira fazendo. Aqui são questões simples, mas com conceitos importantes, tá? Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção aí. Eu não gosto de botar a câmera para esse lado, porque eu fico contrária a vocês, mas vocês vão entender que eu estou olhando para a minha câmera às vezes e às vezes estou olhando para o monitor, né? Então, são questões de conceitos importantes, né, que a gente vai encontrar com certeza, são questões recorrentes, né? Então, conceitos que geralmente aparecem nas questões do Enem, tá? Então, aqui, vamos dar uma lidinha na questão, a questão 94 do caderno azul da prova de 2019. Ele está falando de oxidação e redução, tá? Então, existe um conceito em química chamado óxido-redução, ou oxirredução, óxido-redução. Então, um fenômeno que algumas reações apresentam, onde você tem alteração do chamado número de oxidação de espécies químicas diferentes. Você pode ter essa alteração com o aumento desse número de oxidação. Esse número de oxidação se chama NOx, não sei se vocês já ouviram, né? NOx. Então, esse NOx ele pode ser aumentado num fenômeno que se chama oxidação, ou ele pode ser reduzido num fenômeno que se chama
redução. Então, quando o número de oxidação aumenta, é uma oxidação. Quando o número de oxidação diminui, é uma redução, tá? Talvez vocês já tenham ouvido o termo oxidar, né? No, na, a- Associado à corrosão. Então, por exemplo, você tem uma peça de ferro e essa peça de ferro oxidou. Então, ela sofreu ação de outras substâncias. O oxidar lembra a gente o oxigênio, mas assim, não é sempre o oxigênio que é o oxidante, tá? Muitas vezes é ele, mas algumas vezes não é. Então, a peça de ferro sofreu exposição com oxigênio e umidade do ar e ela se oxidou. A gente, para o ferro, chama isso de ferrugem, né? Houve o enferrujamento, houve uma corrosão. Então, são termos que se associam à oxidação de metais, né? Corrosão, e se o metal for ferro, vai ser um enferrujamento. Se o metal não for ferro, ele não vai enferrujar, porque ele não é ferro, né? É o que acontece aqui no exemplo. O metal é cobre, é o cobre de uma moeda, tá? Então as moedas são feitas de metais ou de ligas metálicas. Então, se a gente buscar lá na história você vai ter moedas de ouro, moedas de prata, né? Depois bronze, cobre, níquel, tanto que em inglês, né, o termo de troco de moedas é níquel, né, por causa do níquel utilizado para fabricar moedas. O que a gente tem, na verdade, hoje são moedas de, de ligas metálicas, são misturas de metais. Algumas misturas são para baratear, porque a moeda, na verdade, ela podia ser de qualquer coisa, né? Ela tem um valor simbólico, ela não tem o valor mais do metal que a compõe. Né? Então, por exemplo, o ouro valia além do valor simbólico da moeda. Hoje não, hoje você pode ter uma moeda de papel, que é o dinheiro, né? Hoje você pode ter a criptomoeda. O que é a criptomoeda? Eu vou confessar para vocês que eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar essa criptomoeda. Como assim uma moeda virtual, né? Não existe. Então, talvez eu esteja falando uma grande bobagem por ignorância aqui, mas uma moeda, como assim uma criptomoeda? Então, a gente tem todas essas questões em relação à moeda, mas até o sal já foi moeda, tanto que a gente tem o nosso salário, porque as pessoas ganhavam, né, o trabalho em sal, porque precisavam conservar os alimentos. Você imagina, se tem uma família de 10 pessoas, você vai matar um boi, você não vai comer aquele boi em uma semana, e ele vai apodrecer. Então, o sal era para conservar as partes que você queria do alimento. Então, o sal era uma maneira, né? Você não tinha geladeira, não tinha gelo, né? Era uma maneira de você conservar os alimentos. Então, é o que interessa. Então, moeda é muito relativo. Bom, enfim. Aqui, quimicamente falando, a gente está falando de uma moeda de cobre metálico, tá? O cobre vem do símbolo cuprum, então é Cu. E toda vez que falar que um metal está na sua forma metálica, né? Um elemento está na sua forma metálica, ele tem NOx zero, tá? Então, o número de oxidação dele é zero. E ele está dizendo que esse metal, ao ser exposto ao ar úmido, então quer dizer, tem que ter umidade, a gente pode associar isso ao bombril que a gente tem em casa. Quando ele está seco, ele não enferruja, quando ele está molhado, ele começa a enferrujar. Então, a água, ela tem um potencial ali de conduzir os elétrons e propiciar que essa oxidação ocorra. É, então, quando ele é exposto ao ar úmido, na presença de CO2, ele sofre oxidação, formando o zinabre. Vocês já devem ter visto também o zinabre. É um resíduo esverdeado que tem em terminações de cobre. Bateria de carro, a gente vê muito isso, né? Às vezes, compostos eletrônicos que a gente abre e está oxidado. E aí você vê aquele verde, é zinabre, e o zinabre é tóxico, tá? Então é considerado um poluente ambiental. Então, esse cobre metálico reage com o CO2 na presença do ar. O ar é oxigênio gasoso, nitrogênio gasoso, e ele está falando de ar úmido, então tem vapor de água. A gente não vai detalhar muito bem como é que é essa reação, não. A gente vai olhar, na verdade, o cobre antes
da reação acontecer e depois ir ver a variação desse NOx. E forma o zinabre, que é esse composto aqui, segundo ele, ó. Vou escrever aqui. Cu2OH2 e o CO3. E aí, antes da gente entender qual é a variação do NOx do cobre no início da reação até o final da reação, porque nesta reação acontece, nem todas acontecem, mas do cobre acontece aqui, a gente vai ter que entender o que é esse OH e o que é esse CO3, tá? Esse OH é um íon chamado hidroxila, tá? A gente encontra, já apareceu para a gente em algumas aulas, esse OH do lado do íon H+. Então, H+ e OH-. Esse íon também é o íon de uma base, de um hidróxido. Então, por exemplo, a gente encontra do lado do Na+. Na+1, que é um metal alcalino do grupo 1, ele é OH-. Se ele estiver do lado de alguém com carga +2, por exemplo, a gente tem que fazer assim, ó. Vou botar cálcio. Cálcio +2. A gente tem que ter 2 OH-. Então, a gente abre o parêntese e coloca OH-, né? E o 2. Por quê? Porque aí você teria 2 vezes a carga negativa. Então, menos e menos dá -2, né? Com esse +2, a intenção é que você tenha carga zero na molécula toda, no composto todo. Aqui também, ele é OH- e você tem 2, então você tem carga -2. A carga -2 aqui, ó, se refere a todo esse OH, esses 2 OHs, tá? Esse CO3 é o íon chamado carbonato, tá? Carbonato. O carbonato a gente encontra, por exemplo, no ácido carbônico, H2CO3, que é o ácido da chuva comum, que é ácida, que eu já falei algumas vezes para vocês aqui, que o fenômeno ambiental chamado chuva ácida deveria se chamar chuva mais ácida, porque toda chuva é ácida por causa do ácido carbônico. Ácido carbônico é um ácido muito importante, é, nos equilíbrios, né, no ciclo do carbono na natureza. Então, por exemplo, como o CO2, que quando está em grandes concentrações aumenta muito a temperatura da Terra por causa do aumento do efeito estufa, ele é absorvido pelo mar por dissolução desse CO2 e formação desse ácido carbônico, formação de carbonato. Quando a gente desequilibra isso, quer dizer, coloca CO2 demais, a gente vai aumentar a acidez dos mares por formação de ácido carbônico e vai atacar lá os carbonatos dos corais, né? Dos corais, as conchas, os animais que vivem dentro de conchas, né? Todos eles têm seus equilíbrios afetados. Então a gente causa todo um desequilíbrio ambiental por causa do aquecimento global. Olha que loucura, né? Estou jogando no ar, vai para o ar, não está em lugar nenhum. Não, tem toda uma interação de todos esses ambientes terrestres, né? O marinho, o terrestre, o, o, o ar, né? De uma maneira geral, todos interagem. Então, olha aqui, quando a gente analisa a carga, esse hidrogênio aqui, ele é +1. Então, é como se eu tivesse assim, ó, um H+, com outro H+, com carga +2, né? Cada um carga +1, total +2. E o CO3 tem carga -2. Tá? Então, esse carbonato, ele é o CO3 menos 2. Então, esse composto todo aqui, ó, isso aqui tudo, ó, CO3 tem carga -2. Então, repara que você tem uma carga -2 com outra carga -2. A sua intenção é ter cargas zero, né, no composto todo. Então, o cobre, que é o que sobra aqui, vou mudar a cor do cobre aqui, está ficando bem colorido, mas não tem problema, é para que vocês possam visualizar. Esse cobre aqui, ó, ele vai ter que ter carga positiva. Para quê? Para que a carga positiva dele neutralize, né, a carga negativa dos outros 2 ânions. Então, eu tenho -2 com -2, carga -4. Então, o cobre aqui vai ter que ser +4, tá? Só que olha só, são 2 cobres.
Então, se a carga total desses dois cobres é mais 4, a carga de cada cobre é mais 2. Ponto. Cheguei na variação de inox que eu queria. O cobre teve uma variação de 0 para mais 2. Então, mudou de 0 para mais 2. Se eu tivesse numa aula presencial, eu perguntaria para vocês: de 0 para mais 2, houve um aumento do NOx ou uma diminuição do NOx? Um aumento do NOx, né? Ele era 0 e ele passou para mais 2, que é um número maior. Esse aumento do NOx, ele ocorreu pela perda de elétrons, porque elétron tem carga negativa. Então, quando você perde algo negativo, fica mais positivo. Bom, agora aqui, o que a gente vai pensar? Que o aumento do NOx é uma oxidação. Se ele sofreu uma oxidação, ele tem que ter provocado a redução no outro grupo, no CO2, no O2, no N2, no H2O, no outro grupo sofreu redução. A gente não vai falar nisso agora, tá? Nesse detalhe. Eu só quero que vocês se, se, se conscientizem de que se um fenômeno é oxidação, tem que estar ocorrendo em algum outro ponto uma redução. Então, se o cobre está perdendo elétrons, alguém está ganhando esses elétrons. Os elétrons não podem ficar por aí. Ok? Então, tem essa questão para vocês repararem. A gente costuma analisar a oxidação e a redução por um potencial. É um valor mesmo, tá? Calculado empiricamente, experimentalmente, para determinar se um metal, um composto, né, um elemento, ele tem tendência a se oxidar ou não. Varia muito. Então, por exemplo, se você analisa o cobre frente ao ouro, o cobre se oxida mais do que o ouro. Por isso que o ouro é mais nobre, porque ele fica na sua forma metálica reduzida com mais facilidade. Se você pega o cobre e analisa frente ao ferro, o ferro é que se oxida mais do que o cobre, né? O ferro sofre oxidação, enquanto o cobre não, tá? Se a gente analisa o potencial de oxidação, o potencial contrário é o de redução. Então, alguém que tem alto potencial de oxidação tem baixo potencial de redução. Lembrando sempre que são fenômenos contrários, tá? E é isso que ele vai perguntar aqui. Para diminuir o custo da fabricação e aumentar a durabilidade das moedas, é comum utilizar outros metais, outros elementos misturados ao cobre, tá? Qual é a característica que esse elemento tem que ter para que o cobre não se oxide? Para evitar a oxidação do cobre e a formação do zinabre. Ouro não adianta. Por quê? Se você botar ouro, como o ouro ele é mais nobre que o cobre, o ouro vai ficar na forma reduzida e o cobre vai se oxidar. E aí vai formar zinabre. Então você vai ter que colocar um outro elemento. Eu estou chutando ferro, mas eu nem tenho potencial aqui. Que sofra uma oxidação mais facilmente que o cobre. Por quê? Ele vai agir como um metal de sacrifício. Ele vai agir como um metal que, no lugar do cobre, vai sofrer a oxidação. Isso acontece muito em navio. Você coloca o ferro e você coloca o magnésio. Porque o magnésio sofre oxidação mais do que o ferro. O ferro é muito oxidante, né? O ferro sofre uma oxidação muito fácil. Imagina o ferro no mar, né? Água salgada, muito oxigênio, oxidação ocorreria mole. O navio, né? Oxidaria muito fácil. Por que ele não oxida? Ele tem uma proteção com um metal chamado metal de sacrifício. É um metal que se oxida antes dele, se oferece em sacrifício essa simbologia para se oxidar. Então, nós teríamos que ter um metal com maior poder oxidante, desculpa, o maior poder de oxidação, maior potencial de oxidação. É que eu tenho que tomar cuidado para não usar uns termos errados. O maior potencial de oxidação que o cobre. Não tem isso aqui. Por quê? Porque ele inverteu no conceito que eu estou falando para vocês. Ele pensa assim: se o cara tem o maior potencial de oxidação, é porque ele tem o menor potencial de redução, que é o processo contrário. Tá? Então a resposta seria essa aqui.
a letra C. Então, recapitulando, o cobre ele vai ter um alto potencial de oxidação. A gente não quer que ele se oxide. Então, a gente vai ter que ter alguém que tenha um potencial de oxidação maior que ele. Se o cara tem que ter um potencial de oxidação maior, no contrário, ó, seria um potencial de redução menor, ok? A minha câmera parou, né? Vou manter aqui. Deixa eu só. Para vocês não ficarem vendo a minha cara de pastel aí. Mais, né? Então parei aí na gravação. Vamos ficar só com o áudio, então, por enquanto. Ok? Então, dessa questão aqui, o que é importante? Existe um fenômeno chamado oxirredução ou óxido-redução. Neste fenômeno, você tem um elemento sofrendo oxidação, que é a perda de elétrons e aumento do NOx, e um outro elemento na mesma reação sofrendo uma redução, que é o ganho de elétrons e a diminuição do NOx, tá? Se o potencial de oxidação é alto, o potencial de redução é baixo, porque são fenômenos contrários, ok? Então, basicamente é isso que a gente tem para destacar aqui. Falei que ia destacar 4 questões fáceis e essa é muito fácil. Vou começar a apresentar o slide de novo para que vocês possam ver. Então, olha aqui. Ele está analisando uma separação de misturas, é um assunto recorrente, né, que vocês devem dar importância. Ah, é muito fácil, separação de mistura não vai cair. Sempre cai. Na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre. Quando se reduz essa pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem que ser bombeado. No entanto, junto com esse petróleo bombeado, vem outros componentes mais densos: a água, né, que é essa água salgada, a areia, a argila, que devem ser removidos da primeira etapa do beneficiamento do petróleo. Gente, tudo que pode ser removido sem o emprego de energia artificial, assim, uma energia que custe alguma coisa para o produto final, vai ser feito. Então, vamos supor, você tem, junto com o petróleo, componentes mais densos. Componentes mais densos, eles são separados por gravidade, tá? Gravidade é energia? É energia, é claro. Mas você gasta para usar essa energia? Não, você não gasta, né? Então, tudo que puder ser separado sem o gasto vai ser separado. Por que eles vão fazer uma evaporação gastando energia para aquecer esse petróleo, essa mistura, se eles têm materiais mais densos que simplesmente vão se separar por gravidade? A não ser que eles entrem na máxima de tempo é dinheiro. Então, vamos supor, nunca se separa alguma coisa que se separaria por gravidade? Se separa, se for mais benéfico. Então, você vai fazer um exame de sangue. Lá tem o seu sangue e tem o plasma, né? Tem uma parte mais orgânica e uma parte mais aquosa. E aí, aquela separação ela vai ocorrer normalmente, naturalmente, por gravidade. Só que junto com essa separação, o sangue também se degrada. Então você perde a capacidade de análise do sangue. Não tem sentido nenhum. Então o que eles fazem? Eles colocam o seu sangue naqueles vidrinhos, você não vê isso, e depois colocam numa centrífuga. A centrífuga roda, usa a força, como o nome já diz, centrífuga, para separar. O mais denso é profundo rapidamente e o menos denso fica na superfície. E aí eles não dá tempo do sangue se degradar e eles conseguem fazer as análises. É o que acontece, por exemplo, na sua máquina de lavar. A máquina de lavar tem uma função chamada centrifugar. Qual é o objetivo da centrífuga? E aí você pode analisar na sua casa se você tem condições de fazer isso e economizar energia, porque você gasta energia para centrifugar na máquina de lavar. O que ela faz? Ela aumenta, né, a velocidade com que a água sai por ação da gravidade. Se você colocasse essa mesma água, né, essa mesma peça de roupa molhada no varal, a gravidade ia fazer o quê? Você pode analisar. A gravidade ia fazer com que a água escorresse, né, ia ficar uma concentração menor de água, uma quantidade menor de água na roupa, e ela iria evaporar naturalmente com o tempo.
certo? Então, por exemplo, se você quer gastar menos energia na sua casa, você pode evitar essa etapa de centrífuga. Se você não tem, você mora em casa, por exemplo, que é um lugar que você tem uma área para botar para secar, ventilada, ensolarada. Ótimo, né? Eu moro em apartamento, mas mesmo assim eu tenho um local para colocar a área ali num local ensolarado. Legal. E quer economizar energia? Não faz essa etapa. Você bota a etapa do enxágue, tira a roupa molhada, né? Torce na mão, aí é a sua energia, né? Aproveita para fazer uma malhação, torce na mão e coloca para secar. Você economizou aquele tempo de energia elétrica, aquela quantidade de energia elétrica que você usaria para centrifugar enquanto a máquina está ligada. Tá? Então, fora o caso onde tempo é dinheiro, você vai usar a gravidade, que é de graça, que está aí de graça para você. Tá? Então, o fenômeno que utiliza a gravidade para fazer a separação é a decantação. O decantar é esperar o mais denso ir para o fundo e o menos denso ir para a superfície por ação da gravidade. Ok? Bom, vamos dar uma olhadinha nesse aqui, que também é um conceito que vocês não viram e que eu vou fornecer agora. E que eu estou esperando que vocês tenham a sorte de encontrar uma questão que tenha esse conceito no Enem de vocês, tá? Então, por isso que eu vou fazer questões até que a gente não conseguiu ver devido a esse ensino remoto, né? A essa diminuição da nossa carga horária, enfim. Então, olha aqui. O ácido ricinoleico é um ácido graxo funcionalizado, cuja nomenclatura oficial é ácido D, e aí eu quero que vocês reparem nisso aqui, menos 12-hidroxi-octadec cis-9-enóico. Bom, tem um nome grande, com muitas informações, e a gente vai falar de duas, apesar dessa questão envolver apenas um conceito só, mas eu vou falar de duas, aproveitando que eu estou falando para vocês aqui disso. Então, é obtido na hidrólise ácida do óleo de mamona. As aplicações do ácido ricinoleico na indústria são inúmeras, podendo ser empregado desde a fabricação de cosméticos até a síntese de alguns polímeros. Se não me engano, esse ácido ricinoleico do óleo de mamona é o que a gente costuma utilizar como princípio, como para fabricar silicone, tá? Então, age como se fosse um hidratante, né? Silicone de pneu, né? Cuidado com esse negócio de silicone aí, tá? Para uma amostra de solução desse ácido, o uso de um polarímetro, e aí por isso que eu estou dizendo para você que ele vai utilizar um conceito só, permite determinar um ângulo de, e aí a gente vai ver o que é isso, do que ele está falando. Então aqui, ó, nesse nome aqui desse ácido, ele nem desenhou esse ácido, né? Eu gostaria de ter desenhado, podia ter feito isso. Ele colocou dois conceitos de uma parte de química orgânica chamada isomeria. Isomeria. Então, existem dois tipos de isomeria. Uma isomeria plana, que a gente não vai falar agora, que tem 5 categorias, vai aparecer mais adiante, e uma isomeria geométrica, que tem um conceito que é apresentado aqui, tá? Então, a isomeria geométrica, ela pode apresentar dois tipos de ligação. Uma ligação chamada cis e uma ligação chamada trans. É o mesmo cis e o mesmo trans que vocês ouvem quando a gente está fazendo discussão de gênero na sociedade. Então, o trans, ele tem a ver com transpassar, atravessar. Então, o transexual é o que atravessa os dois sexos. O transgênero é aquele que atravessa de um gênero para outro, tá? E aí você tem várias colocações acerca disso. O cisgênero é aquele que é daquele gênero e acabou. Nasceu, tá ali, não fez essa travessia de um gênero para o outro, tá? Então, trans quer dizer transpassar, né, atravessar, e cis quer dizer ficar desse lado, ficar do mesmo lado, tá? Então, são termos que aparecem nas discussões, falar, por que cis e tudo? Então, é um radical, né, da palavra original. O trans a gente ouve
muito mais, né? O transexual, o transatlântico, quer dizer, um navio que atravessa o Atlântico, o transpassar mesmo, né, que é o atravessar. O trans é um prefixo que a gente utiliza muito mais. O cis não, o cis a gente ouve menos agora que a gente está fazendo essa colocação do cis, mas não, a gente fala menos desse cis, mas cis quer dizer do mesmo lado, por exemplo, cisplatina, do mesmo lado daquele local lá, tá? E aí, você tem que pensar num tipo de molécula. Então, uma molécula que tem uma dupla ligação, ela pode apresentar esta fórmula ou ela pode apresentar esta fórmula. Olha aqui. Parece uma bobagem, né? Então, você tem aqui carbonos, né? Vou dar aquela rabiscada básica que vocês adoram, só que não. Ó, você tem aqui carbonos, tem os hidrogênios, também dessa molécula, né? E tem aqui carbonos também. Se você olhar a quantidade de carbonos dessa molécula e dessa aqui, você vai ver que é a mesma. 4 carbonos, 4 carbonos. De hidrogênio também é a mesma. Aqui, ó, tem 2 hidrogênios aqui, tem um aqui, um outro aqui, 2 aqui, 2 aqui, 1, 1 e 2. Então é uma molécula que tem a mesma quantidade de carbonos e a mesma quantidade de hidrogênios, mas não é a mesma molécula. São moléculas diferentes. Por quê? Porque a conformação dessas estruturas ela é diferente e ela dá ligações diferentes, propriedades diferentes, pontos de fusão e ebulição diferentes, solubilidade diferente, até cores diferentes muitas vezes, tá? Então é tudo diferente. Você imagina que loucura, né? Porque você tinha duas moléculas que eram iguais, exatamente iguais na sua fórmula molecular e elas têm propriedades diferentes. Esses são isômeros. São substâncias que têm essa característica. Fórmulas moleculares idênticas, só que fórmulas estruturais diferentes. Por algum motivo ela é diferente, tá? Então nessa aqui eu tenho dois grupos do mesmo lado de um plano. Você imagina se você passar um plano aqui, ó, você tem dois grupos do mesmo lado. Então essa é a molécula chamada cis. E aqui você tem dois grupos, ó, traça o plano aqui. Por que eu estou passando o plano na dupla? Porque a dupla ligação é o local que não permite rotação dessas ligações, tá? Então vai ficar ali fixo direitinho. Você olha aqui, ó, tenho os compostos, ó, em planos que passam por essa dupla. Então esse aqui é o trans, é o que atravessa, tá bom? Então é isso que a gente tem. Então é um conceito de isomeria que apareceu aqui, né? E que eu estou aproveitando para falar para vocês. Mas que nem é o que a gente vai utilizar para a resolução dessa questão, não. Tá? Um outro conceito de isomeria é uma isomeria chamada isomeria ótica. Essa isomeria é isomeria geométrica, tá? E existe uma isomeria chamada isomeria ótica. E aí, olha que loucura da isomeria ótica. Olha que loucura. Os compostos têm a mesma fórmula molecular e eles têm a mesma fórmula estrutural, mas não são o mesmo composto. Fala, meu Deus, como é isso? Pois é. Então, é uma história muito longa, né? E tem muitos exemplos. Eu vou simplificar assim no máximo, estilo post do Instagram, num post de todas as informações. Então, o que acontece? Um estudo percebeu que eu tinha moléculas com a mesma fórmula molecular, a mesma fórmula estrutural e que elas não tinham as mesmas propriedades, tá? O que diferenciava neles? A posição de dos substituintes de um carbono chamado carbono quiral. Quiral vem de quiro, vem de mão, e é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. 4 ligantes e os 4 são diferentes. Então, o carbono chamado carbono quiral é um carbono que tem 4 ligantes e cada um é diferente do outro. Então, esse é um, esse é outro, esse é outro e esse aqui é outro. Esse composto ele pode ter um outro composto que é a imagem especular dele, a imagem do espelho dele. Lembra que o cara de física fazia esse negócio do espelho? Então vamos imaginar que ele tivesse a imagem refletida no espelho. Um outro composto que tem uma outra disposição de substituinte do carbono quiral,
que é a imagem especular, a imagem do espelho desse. Como a sua mão, coloca a sua mão de frente uma para outra. Sua mão direita de frente para a mão esquerda. Não é a imagem do espelho, né? Então, tenta sobrepor uma imagem na outra. Não, não, não. Não é encostando a palma da mão uma na outra, não. É você colocar palma sobre palma, né? A palma de uma sobre as costas da outra. As palmas têm que estar viradas para o mesmo lado e as costas viradas para o mesmo lado. Não é possível. Tá? Então é isso que acontece com esse carbono. Ele não tem imagens sobreponíveis desses dois compostos. O que isso acaba ocasionando? Lembrando que eu estou reduzindo, reduzindo, reduzindo. O que isso acaba ocasionando? Acaba ocasionando uma, um comportamento diferente frente a uma luz polarizada. Por isso aqui, ó, um polarímetro. Tá? Que comportamento é esse? Um desses compostos, tem como saber pela posição? Tem, mas não é o caso aqui agora. Um desses compostos vai ser o composto que vai desviar o ângulo da luz polarizada para a direita. Ele é o composto destro, destrógero ou destro rotatório, tá? E aí, destro de direita mesmo. Quem escreve com a mão direita sabe que é destro. E o outro vai desviar o ângulo da luz polarizada, que é o plano da luz polarizada, no ângulo para a esquerda. Aí ele não é canhoto, não. Ele é levo, levo rotatório ou levógero, tá? Então, esquerda, direita, ok? Então, repare, para a gente diferenciar na molécula se ele é destro ou elevo, a gente usa um sinal. Positivo para destro, negativo para levo. Me desculpe os canhotos, mas aí o lado direito acaba, né, tendo uma questão mais de mais importância aqui, né? Então, olha aqui, ó. Destro positivo, levo negativo. Se a gente voltar lá no nome, ó, ele tem aqui, ó, um menos, tá vendo? Ele é o D menos. Ué, então tá errado esse gabarito. Não, isso mesmo. Ele é o D menos 12 hidroxioctaedro cis 9 enóico. Então, esse menos aqui indica que ele é levo. Então, uma amostra dessa solução desse ácido permite, né, o uso de com o uso de polarímetro, permite determinar um ângulo de giro levógero, por causa desse negativo aqui, tá? Então, negativo, giro para a esquerda, giro levógiro, ok? Então, vários assuntos novos aqui, diferentes, nessa ligação. Primeiro, temos um conceito chamado isomeria, que é quando eu tenho compostos diferentes com a mesma fórmula molecular, ok? É um conceito. Uma das isomerias é a isomeria cis e trans, que, como eu expliquei aqui, pode ter compostos na ligação dupla do mesmo lado, cis, ou em lados opostos, trans. E existe uma outra isomeria chamada isomeria ótica, que é uma isomeria que envolve a existência de um carbono quiral, tá? Carbono quiral. Esse carbono quiral é um carbono que tem 4 ligantes diferentes, e existe um outro composto que é a imagem especular desse composto que você está analisando. Um deles vai ser destrógero, e o símbolo vai ser positivo, e o outro vai ser levógero, com o símbolo negativo. Ok? Deixa eu ver o outro aqui para a gente. Acho que esse é o último, é o último. Que também é só para a gente, que o nosso tempo já está grande, né? Nossa aula já está grande, que é para a gente também analisar coisas que a gente sabe de química orgânica dentro da estrutura ali dos compostos apresentados. Então vamos lá. Então, vamos ler o enunciado sublinhando. O 2BH é um fenol. Opa, é um fenol. Aí você lembra da aula da professora Raquel. Um fenol, o que é um fenol? É um cara que tem um anel aromático com OH. Então, olha aqui, ó, o fenol aqui, ó. Ó. Todos eles têm fenol? Fenol.
Vou marcar o fenol. Fenol, ó, anel aromático com H. Opa! Tá faltando a dupla ligação aqui. Então, esse não é fenol. Ok? E esse aqui é um fenol. Usado como antioxidante para retardar a rancificação em alimentos, aquela baba que dá, né? E cosméticos que contêm ácidos graxos insaturados. Esse composto caracteriza-se por apresentar uma cadeia carbônica aromática mononuclear. Já cortamos a que não é aromática, porque para ser aromática tinha que ter 3 ligações. Ela já saiu. Apresentando o grupo substituinte terc-butil na posição orto. Deixa eu mudar de cor para vocês depois terem aqui o que eu estou destacando. Então, olha aqui, eu vou botar em verde. Terc-butil na posição orto. E o grupo metox na posição para. Tá? Metox na posição para. Então, vamos lá. Posição orto, ó, lembrando, um anel aromático, o seu grupo de referência, aqui é o fenol. Poderia ser em outro lugar, a gente viu isso na aula, mas aqui é o fenol. Essa posição aqui e aqui são as posições orto do anel. Essa daqui e essa daqui são as posições chamadas posições meta do anel. E essa posição aqui é a posição chamada posição para. Detalhe importante: se o grupo de referência muda de lugar, tudo muda de lugar junto, tá? Se o grupo de referência muda de lugar, olha aqui, ó. Essa passa a ser a orto e orto, essa passa a ser a meta, e essa passa a ser a para, tá? Então, tudo acompanha o grupo de referência. O grupo de referência aqui é o OH do fenol. Então, ele está dizendo que na posição orto tem um terc-butil. Repara, ó, todo mundo é igual, ó. Pá, 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 pá. Só esse aqui que não é. E só esse aqui que vocês vão conhecer, vocês conhecem. Porque olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que tem um grupo, né, uma sequência de CH2, ó, CH2, CH, CH3, CH3. Então, isso é CH2, CH, aí aqui tem um CH3 e aqui tem um CH3. A diferença desse aqui é o seguinte, que aqui tem um C e aqui tem um CH3, um CH3 e um CH3. Esse aqui, ó, tá? Ele é um carbono que faz 3 ligações, tá? E mais essa do carbono aqui, seria um carbono quaternário. Esse aqui faz ligação com 1, 2 e 3, é um carbono terciário. Meu telefone tá tocando na hora da aula. Meu Deus. Tá? Então, o que a gente vai ter que analisar? Quem é esse grupo que ele chama de grupo terc-butil? Tá? Que característica teria este grupo terc-butil? Então, o terc-butil, ele também tem um outro nome, que ele é chamado de isobutil. Eu tenho alguns grupos, é, com nomes especiais, né? É, que podem ser utilizados, tá? Então, esse aqui, ó, que tem essa ligação aqui, ó, nesse carbono aqui, ele é chamado de isobutil. E esse aqui, que tem 3CH3 ligado no C, é o terc-butil, tá? Então, eu já vou eliminar esse aqui, porque esse aqui usa o isobutil e não o terc-butil. Então, tem que ser um desses daqui, com exceção desse aqui. Então, não pode ser nem o A, nem o E. Qual é a outra informação que ele me diz? Que ele tem um grupo metoxi, oxi, na posição para. Então, nessa posição para aqui, tem que ter um grupo metox. O grupo metox, repara, ele tem que ser um
Ah, tá. Agora eu entendi o que tu falei, ué, tem 2 iguais? Como assim tem 2 iguais? Esse aqui não tá na posição orto, ó. Ó, essa é a posição horta. Esse aqui tá na posição meta. Então esse aqui sai fora também. Eu tô olhando que esse é igual ao último, eu falei, agora vai dar ruim. Mas não, é porque eu não me liguei que ele tá na posição meta. Aí o telefone tocou, me desconcentrou aqui. Então, olha aqui, ó. Por isso que a gente tem que desligar o telefone, né? Concentrar no que tá fazendo. Então, o outro grupo diz que tem um metóxi na posição para. Metóxi é o radical de éter. Quando a gente tem éter. Quando a gente tem um oxigênio como um heteroátomo. É o caso desse aqui, ó. Um oxigênio como um heteroátomo. Então, essa é a nossa opção, a letra E, porque isso aqui é um ácido carboxílico e não é um éter, não tem metóx, tá? Então, a gente foi por eliminação. Então, ele é um fenol, tem uma cadeia aromática mononuclear, ligado com, na posição orto, um tec-butil e um metóx na posição para, tá? Então, são algumas informações que a gente pode tirar e resolver a questão. Tá bom, gente? Eu vou parar por aqui. Essa é a nossa aula da semana 6 e vou deixar postado junto um outro vídeo também para o projeto Foca na UNC, na aula da semana 7. Na semana que vem, eu posto a aula 8, né? E 9, para depois a gente fazer um simulado, porque o Enem já está aí, já está a caminho, tá bom? Um abraço para vocês, estou com saudades. A gente se vê em breve. Vou descartar aqui. A gente se vê em breve presencialmente, mas continuamos aí na nossa saga desse ensino remoto. Até.